Se você gosta de viajar e ainda não utiliza a ferramenta Explorar do Google, você está perdendo tempo com pesquisas e boas oportunidades. Eu sou o Thiago e sejam muito bem-vindos ao canal Atleta na Viagem. Você provavelmente em algum momento pesquisando passagens aéreas para suas férias já utilizou a ferramenta do Google chamada de Google Voos ou Google Flight, essa que eu trago aqui na tela. E ela é uma excelente ferramenta de busca para quando, por exemplo, você já tem a origem e destino da sua viagem, já sabe os aeroportos de destino e os aeroportos de origem. Eu também, inclusive, utilizo essa ferramenta no início dos meus planejamentos de viagem, mas eu a utilizo em conjunto com uma outra ferramenta muito interessante do Google que chama Explorar. Então, no vídeo de hoje, eu trago dois exemplos práticos de como utilizar essas duas ferramentas do Google, Google Flights e Google Explorar, para você conseguir otimizar e acelerar suas buscas. E o primeiro exemplo que eu trago é quando você tem uma data definida de voo ou pouca flexibilidade. E primeiro nós vamos usar a ferramenta Explorar do Google e depois complementar com a ferramenta Google Flights. E para a gente entrar no modo Explorar do Google, a gente tem algumas opções. A primeira delas é utilizando aqui esse menu superior, Explorar. E uma outra forma é clicando aqui no menu superior esquerdo, também tem esse mesmo menu Explorar. Clicando nesse menu, ele nos leva para uma outra página do Google. E nesse primeiro exemplo, inclusive, eu mostro como eu iniciei meu planejamento de viagem buscando passagens para Boston no ano que vem, já que eu vou correr a maratona que vai acontecer nos Estados Unidos no dia 15 de abril de 2024. E uma das principais dicas para acelerar as buscas de viagem é a possibilidade que o Google permite de colocar mais de um aeroporto de origem ou mais de um aeroporto de destino. Iniciando aqui as buscas, considerando que eu estou em Brasília, eu vou colocar 4 aeroportos próximos da minha região. O primeiro deles é Brasília, eu vou deixar, depois a gente clica aqui nesse sinal de mais. O outro aeroporto que eu vou colocar é o aeroporto de São Paulo, Guarulhos. O terceiro aeroporto que eu vou colocar é do Rio de Janeiro, Galeão. E o quarto aeroporto que eu vou colocar é o de Campinas, de Viracopos. Com esses 4 aeroportos escolhidos, eu clico aqui em concluído. Nesse primeiro exemplo, como eu comentei, vai ser um exemplo que a gente tem uma data definida e pouca flexibilidade. Então aqui, na hora de escolher a data, eu vou colocar, tem a opção de datas flexíveis, que vai ser o nosso segundo exemplo. Vamos para o primeiro exemplo de datas específicas. Como a Maratona de Boston vai acontecer no dia 15 de abril de 2024, vamos colocar aqui a ida para uns 3 ou 4 dias anteriores à prova, que vai acontecer no dia 15 de abril, numa segunda-feira. Então vamos colocar, por exemplo, aqui saindo do Brasil no dia 10 de abril e retornando no dia 16 de abril, por exemplo. A gente aperta aqui em concluído. Então nós escolhemos os aeroportos de origem, nós escolhemos a data, e um dos grandes segredos dessa ferramenta do Google é a possibilidade de a gente deixar em branco o destino. Por que a gente faz isso? Porque a ideia é deixar que a ferramenta trabalhe para a gente, para que ela sugira opções interessantes, ou de voos indo diretamente para o local que a gente quer, no caso aqui específico, indo direto para Boston, nos Estados Unidos, ou pousando em aeroportos próximos, em que a passagem esteja bem mais em conta. Então, feito isso, agora a gente dá um zoom aqui em cima dos Estados Unidos, e a gente vai poder verificar as opções, as melhores opções que o Google encontra saindo dos aeroportos que a gente escolheu e pousando aqui em diversos aeroportos próximos de Boston. Como Boston fica na costa leste dos Estados Unidos, a gente ajusta aqui o mapa de tal forma que ele consiga aqui identificar diversos aeroportos que ficam exatamente ou no sul dos Estados Unidos ou na costa leste dos Estados Unidos. E o legal desse modo Explorar é justamente isso aqui, você consegue ter uma visão bem fácil de quais são os aeroportos próximos de Boston e quais são os valores. Então aqui no menu da esquerda, a gente tem Miami, ele coloca aqui já esse é o valor ida e volta, 2.245. Nova York, 2.903. Boston, 3.387. Então veja que o destino que eu quero, ele está mais ou menos R$ 1.000 mais caro caso eu pouse em Miami. Então a ideia aqui realmente é gastar um tempo no planejamento inicial da viagem para entender um pouco qual é a dinâmica, quais são os voos, quais são as companhias que fazem Brasil e Estados Unidos, principalmente daqueles 4 aeroportos de origem que eu coloquei, e entender um pouco aqui a dinâmica. A primeira sugestão do Google Explorar é Miami.
voo a 2.245. Clicando em cima aqui dessa imagem, primeiro ele traz aqui algumas sugestões já de locais para visitar, e aqui embaixo ele traz aqui quais são os voos, quais são as companhias que operam esse destino. Lembrando aqui que ele está considerando o melhor preço, tendo em vista os aeroportos de origem que a gente colocou, Brasília, São Paulo, Rio e Campinas. Ele traz aqui a lista de 3 voos, e agora é aquela análise conjunta que eu comentei. Então, primeiro a gente utiliza essa ferramenta Explorar para ter uma visão ampla de quais são as opções, saindo do Brasil, voando para a costa leste dos Estados Unidos. Quando a gente clica aqui em cima de qualquer um desses voos, ou ver voos, ele vai para outra ferramenta do Google, que é o Google Flights, ou Google Voos. E aqui no Google Fly é uma ferramenta que provavelmente você já esteja mais habituado em mexer. Então aqui você consegue analisar quais são as conexões, as escalas que esses voos fazem. Clicando aqui em cima e escolhendo o voo de ida e de volta, por exemplo, ele vai mostrar quais são os locais que você pode comprar, reservando diretamente no site da Copa, ou reservando aqui com a Expedia, ou reserve aqui com 123 milhas. E aqui é muito importante você conhecer a procedência desses sites. Por exemplo, a 123 milhas é um dos sites que tem saído bastante na imprensa, com pedido de recuperação judicial. E nós fizemos aqui uma escolha de uma data fixa, sem colocar nenhum tipo de filtro, mas isso é possível também aqui na ferramenta. Então, por exemplo, aqui, clicando em todos os filtros, a gente pode escolher voos que partem de um daqueles 4 aeroportos para os Estados Unidos, com uma parada ou menos. A gente pode escolher o filtro aqui por aliança aérea, a gente pode colocar a duração de voo, então, por exemplo, a gente não quer um voo muito longo, pode colocar um voo aqui de no máximo 15 horas. A gente pode também aqui limitar o preço, então, por exemplo, colocar um preço de no máximo, como a gente já teve uma ideia, a gente viu que os preços estão na faixa ali de R$ 2.000, R$ 3.500, a gente pode colocar aqui um máximo de 3.900. E ele traz aqui novas opções com base no filtro, mas veja que Miami continua sendo a primeira opção aqui do Google Explorar. E o segundo exemplo que eu trago no vídeo de hoje é quando você tem bastante flexibilidade em relação à data e também tem flexibilidade em relação ao local. Novamente, a gente inicia aqui nossas buscas pela ferramenta Explorar, clicando aqui no menu superior, Explorar, a gente volta para aquela tela que a gente já conhece, e aqui a origem. Novamente, a gente coloca aqui alguns aeroportos de interesse, vai depender da região que você mora. Então, novamente, eu vou colocar Guarulhos, clico aqui no sinal de mais e coloco Galeão, no Rio de Janeiro. Vou deixar a princípio só esses 2 aeroportos, porque o conceito vai ser o mesmo para independentemente de onde você estiver, onde você morar. E agora a ideia é utilizar essa opção aqui de datas flexíveis. Quando a gente deixa selecionada essa modalidade, o que o Google pode fazer para a gente? Tá vendo que aqui está clicado em todos. Quer dizer que ele vai procurar o melhor preço nos próximos 6 meses, de outubro até março, e ele traz aqui algumas opções também de período de viagem. Fim de semana apenas, 1 semana ou 2 semanas. Então vamos simular aqui um voo para a Europa, em que você vai ficar, por exemplo, 2 semanas, e você tem flexibilidade para viajar nos próximos 6 meses. Então a gente deixa aqui todos marcados. Clicando aqui em concluído, e novamente aqui como uma das dicas e um dos segredos é deixar o destino em branco, ele já sugere vários destinos no mundo com preços interessantes. Dando um zoom aqui no continente europeu e colocando alguns filtros, como voos com uma parada ou menos, por exemplo, e colocando um filtro também de duração para não pegar voos muito longos, vamos deixar aqui no máximo voos de 20 horas, vamos ver o que a ferramenta nos apresenta. E o interessante de colocar esse modo de bastante flexibilidade aqui da Europa, como os países são próximos um dos outros, você não precisa necessariamente chegar no país que você quer visitar. Caso você tenha algum compromisso ou você queira visitar primeiro Bordeaux, veja que o preço da passagem está bastante alto, de mais de R$ 9.000. Então, obviamente, você não vai voar diretamente para esse local. Você pode ver aqui opções pousando próximo, por exemplo, Barcelona, que está 4.200, Lisboa, 4.077, ou Milão 4.000. E depois disso, você faz uma nova simulação aqui, colocando a origem, Milão, Barcelona ou Lisboa, até Bordeaux. E eu dei aqui um exemplo bem simples do continente europeu, mas, por exemplo, caso você tenha bastante flexibilidade e não saiba exatamente para qual local você quer ir, quer conhecer algum país diferente, um continente que nunca foi, você pode simplesmente tirar o zoom aqui da ferramenta. Ele vai mostrando outras regiões nos próximos 6 meses com preços interessantes. Então aqui realmente você pode ficar brincando até encontrar um país que, por exemplo, às vezes tem uma super promoção para viajar.
E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever, caso ainda não siga este canal. E coloque nos comentários se você já conhecia essa ferramenta Explorar do Google. Deixe também nos comentários críticas ou sugestões, pois elas podem virar um próximo vídeo desse canal. E por esse vídeo eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.